uma obra clássica do cinema mundial, ganhou 3 Oscars. A Vida é Bela. Se você não assistiu, vou fazer como o Jonas Madureira, não passe dessa vida sem assistir esse filme. Assista com a família. Ele está disponível inclusive na Amazon. Eu acho que tem que pagar lá uma taxinha de R$6,90 para assisti-lo, mas vai valer cada centavo se você pagar esse ingresso para assistir esse belíssimo filme. Assista em família. A Vida é Bela. A Vida é Bela, ele ganhou 3 Oscars, ganhou o melhor filme estrangeiro em 1999, melhor ator e também melhor trilha sonora. Esse filme é um filme que conta a história de Guido e sua família, sua esposa, o seu filhinho Josué. Se passa no contexto da Segunda Grande Guerra Mundial, inclusive se passa na Itália, é um filme italiano, por sinal, e da metade para o fim, o filme foca muito mais na relação do pai com o filho, né? Porque, afinal de contas, como Guido é judeu, ele é levado para um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Para quem não sabe o que é um campo de concentração, era um lugar onde os alemães eles faziam trabalhos forçados com os judeus, e grande parte dos judeus foram mortos nesses campos de concentrações. 6 milhões de judeus foram mortos na Segunda Guerra Mundial, mas boa parte, ou uma parte deles, era usado como mão de obra para produzir aí várias coisas também para os alemães durante a Segunda Guerra. Então é nesse contexto em que o Guido vai com o seu filhinho aí de 6 anos, tem uns 6 anos, penso eu, para um campo de concentração. E Guido, ele tem um senso de humor e uma criatividade assim inigualável, porque mesmo em meio àquele lugar de brutalidade, de violência, de desespero, Guido, ele consegue criar uma fábula, ele consegue criar uma história para o seu filho, de que eles estão ali participando de um grande jogo, de que eles deveriam ganhar 1000 pontos, e o final, se eles conseguissem ganhar esses 1000 pontos, eles ganhariam um tanque de guerra de verdade. Ele sabia que o seu filho Josué adorava o tanque de guerra, afinal de contas ele tinha um tanque de guerra de brinquedo. Então o filme tem uma atuação incrível desse ator, né, do Roberto Benigni, que também é diretor do filme, e é muito lindo o filme, como ele consegue criar essa imaginação, ele consegue fazer com que seu filho não perceba toda aquela brutalidade, todo aquele lugar, né, de violência, de desumanidade, que é em meio a toda aquela situação de caos, aquela situação desesperadora, né, onde tudo parece fora de controle. Esse pai consegue criar esse mundo de fantasia, consegue fazer com que seu filho não sinta, né, o peso, a dor de estar ali. É uma belíssima obra, meus queridos, e eu digo, não passem dessa vida sem assistir esse belíssimo filme. Lá em Apocalipse, vamos abrir agora sim, Apocalipse, capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao verso 11, todo o capítulo 4 de Apocalipse. Capítulo 4 de Apocalipse, verso 1 ao 11. Diz assim a palavra de Deus. Eu até esqueci de colocar o texto. Vamos lá. Depois destas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta, ao falar comigo, disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, alguém estava sentado no trono, e esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão,
O segundo era semelhante a um novilho, e o terceiro tinha um rosto semelhante ao de ser humano. O quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todos sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todos sempre, depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Senhor Deus, gracioso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tuas misericórdias que se renovam em nossas vidas, por teu cuidado, por providenciar, Senhor, tudo que nós precisamos. Obrigado, Pai, pelo privilégio também que temos de estarmos aqui como povo teu, para cultuar a Ti, Senhor, livremente. Que o Senhor possa ter recebido as nossas canções, Senhor, e agora nós te pedimos, fala aos nossos corações, aquieta a nossa alma, não deixe que a segunda-feira nos perturbe agora, Senhor, mas possamos estar atentos e cativos à Tua palavra. Me usa como instrumento em Tuas mãos para a glória do Teu santo nome. Assim eu te peço, em nome de Jesus, e te agradeço. Amém e amém. Deus reina, confie e descanse nele. Deus reina, portanto confie e descanse nele. Nós vamos dividir esse sermão em 3 partes. Primeiro vamos falar um pouco sobre o livro de Apocalipse, depois sobre a visão que João tem do trono, e depois faremos aplicações práticas para a nossa vida. Quero iniciar traçando um paralelo com o filme. Primeiro, assim como Guido, ele consegue criar um propósito maior para proteger o seu filho em meio a aquele caos, em meio àquele lugar desumano. Deus também governa soberanamente todas as coisas e tem propósito para todas elas, mesmo quando não a gente consegue enxergar, mesmo quando a gente não consegue entender completamente o que Ele está fazendo, mas Ele tem um propósito para cada uma delas. Apocalipse foi escrito num período em que a igreja estava sendo perseguida. Há várias discussões sobre o tempo, se foi no tempo de Nero ou Domiciano, tá? Mas o fato é que havia perseguição para a igreja. Os cristãos estavam pagando um preço pelo fato de confessarem a Cristo, pelo fato de dizerem que Nero ou Domiciano não era o seu imperador, não era o seu Deus, mas eles cultuavam e amavam um único Deus e Senhor sobre as suas vidas. O livro de Apocalipse é o livro que fala sobre a soberania de Deus, sobre a vitória de Cristo, sobre a vitória da igreja, sobre os seus inimigos, sobre os seus perseguidores. A intenção, sobretudo, do livro é mostrar que as coisas não são o que elas parecem ser. Se no filme, Guido, ele esconde a realidade do seu filho, para fazer parecer o que não é, a fim de protegê-lo, a fim de que ele não sofra. Apocalipse é diferente. O livro de Apocalipse é a revelação de uma realidade que não poderíamos enxergar se não fosse revelado para nós. Tanto é que o primeiro verso de Apocalipse capítulo 1 é revelação de Jesus. A palavra revelação é apocalipse no grego. Olha que interessante, a primeira palavra do livro é o nome do livro. A palavra apocalipse, como muitos pensam por aí, não quer dizer fim do mundo. Não, apocalipse quer dizer tirar o véu. Tirar, calipse, e não calipso, véu. Tirar o véu, revelação. Apocalipse fala sobre revelação, sobre trazer à tona, à baila, aquilo que estava oculto. Tirar o véu, revelar o que está oculto e não o contrário. Porque para muita gente talvez Apocalipse parece que é algo meio que oculto, né? Parece que é deixar muito mais confusa a nossa cabeça, mas não. Pelo contrário, é revelar, é trazer à tona aquilo que nós não enxergávamos se não fosse revelado pelo próprio Cristo para João. Quando nós falamos de Apocalipse, geralmente vem na nossa cabeça a imagem de destruição. Vem logo aquelas grandes tragédias,
o fim do mundo. E normalmente nós tínhamos medo. Por muito tempo, eu confesso, na minha vida cristã, eu tinha medo de abrir Apocalipse, porque eu tinha uma visão errada sobre esse livro, porque fala do dragão, fala das bestas, fala do falso profeta, do 666. Parece que de uma hora para outra todos eles virão nos perseguir, né? Virão nos assustar à noite. Então a gente tem um certo medo de Apocalipse. Mas, meus queridos, esse medo não deve existir em nossas vidas. Pastores, inclusive, têm medo sim de falar de Apocalipse, porque aparentemente pode ser um livro difícil, e ele tem suas dificuldades, mas de forma geral não é um livro tão difícil. Há simbolismos, há muito simbolismo. Nós vamos ver uma parte hoje que tem muito simbolismo, e por isso nós temos que ter muito cuidado, porque ele é um livro muito simbólico. Então o simbolismo ele dá margem para muitas interpretações, então nós temos que ter alguns cuidados, né, de não interpretar muitas coisas aí de simbólico literalmente. Mas na grande maioria a mensagem de Apocalipse é uma mensagem simples. O que muitas vezes as pessoas fazem é fantasiar demais o significado de Apocalipse. Ele foi escrito para as 7 igrejas da Ásia, que inclusive do capítulo 1 ao capítulo 3 tem aquelas 7 cartas, né, da igreja da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então foi escrito para aquelas igrejas daquela época que estavam sendo perseguidas. O próprio João está preso na ilha de Patmos por causa da perseguição, e ele tem essa visão lá. Então João ele não vê com os olhos físicos, ele tem Deus usa, né, através de Cristo, dar essa visão para ele, e ele tem uns olhos espirituais. Ele teve uma visão em espírito, teve o privilégio de ter essa visão em espírito. Então, o que é que João vê, meus filhos? O que é que Apocalipse traz para nós? Muitas lições preciosas. Mas quando Cristo dá aquela visão a João, sobretudo ele quer encorajar a igreja. Ele quer mostrar para a igreja que aquela realidade que eles estavam vivendo, de perseguição, de possibilidade de morte, e alguns inclusive abjetando a fé, ou seja, negando a fé, é que a história ela não está desgovernada, de que a história está nas mãos de Deus, está no controle total de Deus. Ela não caminha ao acaso, ela não está dando voltas cíclicas, mas ela caminha para um fim grandioso, para a vitória completa da igreja e Cristo Jesus contra todos os seus inimigos. Essa é a mensagem de Apocalipse, é uma mensagem de esperança. O objetivo é mostrar a verdadeira realidade, que nós não poderíamos ver se Jesus não tivesse dado essa revelação a João, para que ela nos motive a lutar, nos motive a não negar a Cristo. Ou seja, a visão do céu deve mudar a maneira como nós vemos as coisas aqui na terra. A visão do céu deve mudar a maneira como nós vivemos aqui na terra. E João teve esse privilégio de ter essa visão dada por Cristo do céu, e vai mudar sobremaneira a sua maneira de enxergar as coisas aqui na terra. O diabo, o mundo, o anticristo, os falsos profetas, meus queridos, todos eles perecerão. Todos os inimigos da igreja serão derrotados. A igreja vai triunfar. Aquele que criou todas as coisas está no controle de tudo e levará a história para uma consumação final, onde todos os seus eleitos, toda a sua igreja sairá vitoriosa. É sobre isso que Apocalipse fala. É sobre a vitória da igreja, é sobre nos dar esperança. E esse capítulo mostra a primeira visão do apóstolo João. Na verdade, uma segunda, porque ele deixa claro aqui que ele diz: depois destas coisas me veio a visão. Então, depois daquilo que foi revelado para as 7 igrejas, ele recebe então uma nova visão. E a primeira visão que João tem, e aí a partir do capítulo 4, né, vai seguindo as visões, é a visão do céu, e no céu havia um trono. Trono simboliza honra, trono simboliza autoridade, trono simboliza julgamento. E João olha para esse trono e vê que o trono do universo não está vazio.
Na terra havia um trono, ou Domiciano, ou Nero, havia um trono, possivelmente Domiciano. E ele estava sentado nesse trono. E o Domiciano foi o primeiro imperador romano ao se intitular como o próprio Deus na terra, né? E todos deveriam respeitá-lo e prestarem cultos a ele como se fosse o próprio Deus. Mas Deus, através do Espírito, revela a João que há um trono também no universo. Há um trono que governa todos os outros tronos. Há um trono que é soberano sobre todos os outros tronos, que é mais poderoso do que todos os outros tronos. E então João olha esse trono. João começa então a descrever o esplendor e a glória desse trono, ou tanto do trono como quem está sentado no trono. Como diz Hernandes Dias Lopes, o que João descreve não é Deus mesmo, mas é o seu fulgor, o seu esplendor, porque a ele não se pode descrever. E aí é bem simbólico que o João vê. Ele vê que no trono tem a pedra jaspe. Essa pedra é uma pedra branca, é uma pedra transparente como cristal, e possivelmente isso está nos remetendo ou representando o atributo da santidade de Deus, o Deus que é santo. Isaías tem essa visão, lá em Isaías tem essa visão no capítulo 6, ele vê os anjos também falando santo, santo, santo. Então ao que está sentado no trono, ele é santo, e a pedra jaspe simboliza ou representa a santidade de Deus. Sardônio, que é uma pedra avermelhada, possivelmente nos remete ao sangue de Jesus. Lá em Isaías capítulo 1, verso 18 diz: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. O que João está vendo aqui, simbolicamente representa a santidade de Deus e a redenção em Cristo, o sangue de Cristo Jesus, que nos torna mais alvos que a neve, que nos torna, por meio do sangue de Cristo, de fato puros, santos. E aí João vê o arco-íris, esmeralda. Arco-íris nos faz lembrar o que? O pacto de Deus com Noé, nos faz lembrar a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E nós só podemos ter essa paz de Deus, essa misericórdia de Deus em nossas vidas através do sangue de Cristo. E agora ele vê os 24 tronos, os 24 anciãos. E aqui, meus queridos, nós temos a representatividade da totalidade da igreja. Nós temos aqui os 12 representando as 12 tribos, nós temos mais 12 representando os 12 apóstolos. Então o que nós temos aqui é a igreja do Antigo e do Novo representada no céu, humilhados e perseguidos na terra, mas coroados e exaltados no céu. E eles estão próximos ao trono, eles estão coroados, e eles só podem estar próximos ao trono e coroados por causa do sangue de Jesus Cristo. Por isso eles podem se aproximar do trono. O Império Romano, que tanto perseguiu a igreja, cadê o Império Romano? Passou, não resta nada, mas a igreja do Senhor permanece. Quem é Domiciano? Onde estão os grandes imperadores do Império Romano? Se foram, mas a igreja já está triunfando no céu, e de fato um dia triunfará também aqui na terra. E depois ele vê relâmpagos, vozes e trovões. Interessante que primeiro ele mostra por meio do arco-íris a graça, a misericórdia, e depois ele vai mostrar juízo e ira, porque imagine só, relâmpagos, trovões, né, dão essa ideia de juízo. O arco-íris vem antes do relâmpago e do trovão. A graça, a misericórdia antecede o julgamento. Aqueles que recusam a graça, o convite da graça, o convite da misericórdia de Deus, não vão suportar, meus queridos, o juízo de Deus. Nosso Deus é misericordioso, o nosso Deus é gracioso, mas o nosso Deus também é um justo juiz. É um Deus que julgará os vivos e os mortos. É um Deus que não terá o culpado por inocente. Depois João vê os 7 espíritos. E aí os 7 espíritos certamente representam o Espírito Santo de Deus, porque 7 dá uma ideia de plenitude. Depois no verso 6, ele vê o mar de cristal. E aí nós temos algumas ideias sobre o mar de cristal, e possivelmente
A ideia do mar é interessante. Quando a gente vê o mar na Bíblia, sobretudo em Apocalipse, mas também em outros contextos, por exemplo, no contexto da escravidão do povo no Egito, o mar era um obstáculo para chegar até a terra. Tanto é que Deus abre o mar vermelho. Então o mar é uma espécie de obstáculo para o povo de Deus. Quando a gente vai para Apocalipse, a gente percebe, por exemplo, que o mar está sempre alinhado, ou está sempre simbolizado ali com inimigos do povo de Deus. A gente vê, por exemplo, que a besta que emerge do mar, lá em Apocalipse 17:15, a gente vê que as águas simbolizam povos, multidões, nações e línguas, sobre as quais a Babilônia, que é a grande meretriz, estará sentada. Por isso que a ideia aqui de que no novo céu e nova terra não existirá o mar. Isso não quer dizer necessariamente que o mar de fato não existirá, entende? Mas há um simbolismo por trás disso. A ideia é que no mundo por vir, a ausência do mar, o mar cristalizado, o mar parado, como estava para o povo passar a pé enxuto, é a ideia de que os inimigos de Deus serão derrotados, de que não haverá o mar, porque não haverá mais inimigos do povo de Deus. Haverá uma ausência completa de Satanás, dos seus aliados e os seus seguidores, novos céus e nova terra. Por isso essa ideia da ausência do mar, não que seja literalmente, porque creio eu, certamente as praias serão mais belas do que são hoje. E aí no verso 7, nós temos os seres viventes, e aí representam toda a criação de Deus. Aqui no leão, os animais selvagens, no boi os domesticados, na águia os animais do céu, enfim, nos aponta para o valor que a criação tem diante de Deus. Nosso Deus é um Deus criador, e aqui o que está sendo louvado e exaltado é de fato esse aspecto do Deus como criador. A criação é valorosa para Deus. Deus fará novo céu e nova terra. Deus não vai destruir tudo isso aqui, Ele vai restaurar todas as coisas. Lá em Romanos 8, deixa claro para nós que a própria criação, ela está com a expectativa desse grande dia, de que ela também será redimida, de que ela também será transformada, porque ela não é perfeita, por mais que ela seja belíssima, né? Por mais que as praias sejam belíssimas, ainda será bem melhor, porque a terra também foi afetada pela queda. Deus não vai jogar de forma nenhuma essa terra fora, mas vai transformá-la. Assim como a natureza compartilhou a maldição, ela também agora participa da dor. Essa natureza também um dia haverá de participar da glória. E aí, meus queridos, no verso 8, nós temos um cântico celeste ao Rei dos Reis. Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. No verso 11, nós temos: o trono do universo não está vazio. O trono do universo, meus queridos, está ocupado, e somente aquele que está sentado no trono do universo é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. O nosso Deus é o Criador de todas as coisas, nada veio ao acaso, mas Ele não só criou e deu corda, como muitos acusam aí do relojoeiro cego, que simplesmente criou e largou a sua criação. Não, Ele é um Deus que criou, mas Ele é um Deus também que provê. Ele é um Deus sustentador, é um Deus que continua trabalhando, como Cristo diz: eu e meu Pai trabalhamos até agora na obra da providência, não mais da criação, mas na obra da providência do nosso Deus. Meus queridos, há um trono do universo, e esse trono não está vazio. O nosso Deus reina, o nosso Deus está sentado nele. E quais são então, meus queridos, as implicações para mim e para a sua vida, ao saber que no trono do universo há um Deus que está lá sentado, governando todas as coisas? Como essa visão do céu que Cristo nos dá essa noite, através dessa revelação, deve impactar a minha vida aqui na terra? O que é que eu tenho que fazer? Como isso vai trazer implicações práticas? Como a visão do céu muda a minha vida aqui na terra? Primeiro, meus queridos, se o trono do universo está ocupado, Deus está no controle de todas as coisas. Nós, naturalmente, nós queremos ter domínio sobre tudo que nós fazemos.
Nós queremos ter controle sobre tudo que nós temos ao nosso redor, sobre a nossa vida e até mesmo, muitas vezes, na vida dos outros. E aí nós fazemos planos e quase sempre não levamos em consideração de que os nossos planos não dependem somente da nossa vontade e desejo. Claro que nós devemos fazer planos sim. E normalmente nós fazemos os nossos planos confiando somente em nós, confiando somente na nossa inteligência, na força do nosso próprio braço. Mas a verdade é que nem sempre os nossos planos dão certo. Nós não levamos em consideração muitas vezes que os nossos planos podem não ser os planos de Deus para as nossas vidas. E você diz: os meus planos não estão dando certo. Já parou para pensar se esse não é justamente o plano de Deus? Que o seu plano não dê certo? E às vezes ele permite que não dê certo porque possivelmente seria pior para nós se desse certo. Porque Ele sabe todas as coisas, e Ele não prometeu que os nossos planos todos dariam certo, mas Ele prometeu que o plano dEle daria certo, que a promessa dEle daria certo, não os nossos planos. Isso pode acontecer na minha vida e acontecer na sua. Certamente você fez alguns planos para este ano que está acabando. É possível que alguns deles não foram realizados. Você certamente fará novos planos para o ano que está começando. E é possível que também, no ano que vai começar, alguns deles também não se realizem. É possível, isso acontece. Mas é óbvio que o que estiver ao nosso alcance, naquilo que depender de mim, eu devo fazer o melhor. Claro, eu devo me esforçar o máximo para realizar o plano que eu tracei. Mas sabendo, meus queridos, Provérbio 16, verso 1, diz: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Nem tudo depende da gente, meus queridos. Já parou para pensar que embora a gente faça planos, mas nem tudo depende da gente? É um acidente de percurso, é uma doença que não estava nos planos, é uma separação que não estava nos planos, é um abandono que não estava nos planos, é uma traição que não estava nos planos. Nem tudo depende da gente. Mas é óbvio, naquilo que depender da gente, façamos o melhor. E quando as coisas não estiverem saindo como nós planejamos, nós devemos lembrar que há um Deus que está sentado no trono do universo, que Ele reina sobre tudo, e tudo está no controle das suas mãos. E por mais que aparentemente a sua vida esteja saindo do controle, ela não saiu do controle daquele que está reinando, sentado no trono do universo. Ela está no controle nas mãos do Todo-Poderoso. Efésios 1:11 diz: nele digo, no qual também fomos feito a herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Isso não elimina as minhas vontades, isso não elimina os meus planos. Claro, eu devo fazer meus planos, naquilo que tiver ao meu alcance, fazer o melhor, como eu disse, não como um louco que certa vez pegou sua esposa e convenceu o seu cunhado a pegar um barco, eu acho que era dos Estados Unidos, e ele disse: Deus me revelou que nós vamos entrar nesse barco, e nós vamos até a Costa Rica agora, sem nada no barco, sem nenhuma comida, sem nenhuma bebida, e Deus vai nos levar até a Costa Rica e sobreviveremos. Já sabe o que aconteceu, né? Morreu ele, morreu a esposa, e o seu cunhado foi encontrado à deriva no mar, quase sem vida, e sobreviveu. Não é sobre isso, não é sobre uma atitude louca, desvairada, inconsequente como essa, confiando em Deus que reina. Não, naquilo que depender de nós, levemos a comida, levemos a bebida, levantemos as velas, mas nem tudo depende de nós. Mas naquilo que depender de nós, façamos o melhor, porque há um Deus que está no controle de tudo, sim, mas isso não elimina as minhas responsabilidades. A história, meus queridos, ela tem sentido. Nós estamos no controle de um Deus que dirige a história, e ela não é um acaso, ela não está andando em forma cíclica, sem ter onde chegar, não, ela tem sentido, e ela tem um fim. Ela tem um fim.
ela tem um fim glorioso, e ela está nas mãos daquele que controla todas as coisas, e está levando a nossa história para esse fim glorioso, por mais que às vezes nós tenhamos que passar por turbulências nesta vida. Tem uma criança que ela entra no avião, ela é conduzida até o avião, e ela senta nesse avião, e ela começa a pegar um papel lá, um livro, desenhar e escrever, e o avião começa a passar por turbulência. E quem passou em turbulência aqui pesada sabe o que é isso. Começa a tremer as coisas. Já passei num, inclusive, que já a mala caiu, abriu e caiu a mala. E algumas pessoas vão ficar desesperadas, né? Mas eu vou dizer logo uma coisa para vocês, meus queridos: a turbulência não derruba avião, tá? Pode ir tranquilo, pode dormir sossegado, não derruba. E aí as pessoas desesperadas, né? Desesperadas, né? Sério, turbulência não derruba avião, sério, mas sabe mais do que eu disse. E as pessoas ficaram desesperadas naquele avião, e a criança continuou a escrever ali e tal. E aí uma mulher do lado da criança já rezou 1000 Ave Maria, não sei quantos Pai Nosso, né? Pensando que o avião ia cair. Aí ela olha para a criança e diz: minha filha, me diga uma coisa, porque todo mundo está louco aqui, desesperado, você está tranquila aí, continua desenhando, continua assim, olhando, bem plena. Aí, sabe por quê, minha filha? Porque meu pai é o piloto. Meu pai é o piloto. Por que vamos preocupar? Porque eu sei o que ele está fazendo. Não importa, meus queridos, o tamanho da turbulência, o tamanho da provação, o tamanho do mal que lhe afete, eles não podem frustrar os propósitos de Deus que está pilotando a nossa vida. Toda a história começa com Deus, ela está sob o controle de Deus, e ela terminará segundo a vontade de Deus. Não importa o tamanho da turbulência, não importa o tamanho da provação, não importa o tamanho do mal que nos afete, nada disso vai frustrar os planos de Deus para as nossas vidas. E ainda que nós soframos nesta vida, e ainda que passemos por muitas angústias na alma nessa vida, nada se compara ao eterno peso de glória que está preparado para nós. Nada. Tem uma música dos Arraiz que eu acho maravilhosa, e o trecho da música, ele diz: eu olhei a tristeza nos olhos e sorri. Como alguém pode olhar para a tristeza e sorrir, meus queridos? Só um crente em Deus, somente uma pessoa que sabe que ainda que esteja passando por tristezas nesta vida, ela está no controle das mãos do seu Deus Todo-Poderoso, que é misericordioso, que guarda, não nos livra da tristeza, mas nos guarda durante a tristeza, mas nos dá força em meio ao sofrimento. Mas num Deus que nós sabemos que todas as coisas, por mais sejam ruins em nossas vidas, cooperam para o nosso bem. Somente alguém que tem essas verdades no seu coração consegue olhar para a tristeza e sorrir, porque toda tristeza, toda dor aqui nesta vida, ela é por enquanto, ela é passageira. Meus queridos, a nossa visão do céu deve mudar a forma que nós vivemos aqui na terra. Nós devemos, meus queridos, entender que devemos sim fazer a nossa parte, naquilo que está nas nossas mãos, mas, sobretudo, confiar e descansar naquele que reina. Nós não estamos no controle de todas as coisas, nós não temos essa capacidade de estar no controle de todas as coisas, mas Deus está. E o que compete a nós devemos confiar nele. Assim como Guido, lá do filme que eu falei, ele guia o seu filho em um cenário de completa desordem, de completa destruição, violência, desumanidade. Às vezes, meus queridos, Deus também, que governa soberanamente, Ele não deixa de governar em meio a esses momentos. Pelo contrário, Ele vai, às vezes, nos fazer passar por meio de momentos assim, desafiadores, momentos angustiantes em nossas vidas. Não importa, não importa. O que importa é, você está confiando em Deus? Você está descansando naquele que reina em meio às angústias da sua vida, em meio às decepções da sua vida? Vivemos as nossas vidas dizendo que acreditamos em Deus. Todos aqui dizem que acreditam em Deus, mas não conseguimos muitas vezes depositar total confiança nele.
Não conseguimos descansar nele. Até cantamos aqui a primeira canção, o Senhor é soberano, mas na primeira provação, a gente começa a duvidar do nosso Deus. No primeiro tropeço, na primeira dor, no primeiro ai, a gente começa a questionar o cuidado de Deus, a questionar o amor de Deus. Meus queridos, confiança quer dizer entrega, quer dizer passividade, quer dizer entregar, se lançar diante de Deus, como o equilibrista que está andando numa corda bamba, atravessando um penhasco, e ele está andando com um carrinho de mão, e ele chega para a plateia e diz: vocês acreditam que eu vou atravessar com esse carrinho de mão até o outro lado? Acreditamos. E ele atravessa de fato, e ele volta. E quando ele volta, ele pergunta: vocês viram que eu fui e vim, né? Vocês acreditam que eu posso ir de novo? Aí o cabal disse: acredito. Ele disse: pois vamos comigo? Não vou nada, é doido, sou doido não. Às vezes nós agimos assim com Deus. Nós dizemos que acreditamos, que confiamos, mas não conseguimos nos lançar diante dele de mãos vazias, nos tranquilizarmos, nos colocar totalmente dependentes dele. Não conseguimos. Confiar verdadeiramente em Deus não é apenas dizer que você acredita nele, não é apenas dizer que você acredita que ele está no controle, mas é agir como tal, entregando a sua vida inteiramente a ele, mesmo quando o abismo parece assustador. Será que você realmente descansa em Deus, meu irmão, minha irmã? E é no meio dos abismos, é em meio às provações, é em meio às cordas bambas da vida, que a nossa confiança é provada. Se nós de fato, ao saímos aqui nessa noite entendendo que o trono está ocupado por um Deus que controla todas as coisas, de um Deus que diz que todas as coisas cooperam para o meu bem, então eu olhar para uma circunstância adversa, e aí eu estarei sendo provado, se de fato isso fez diferença na minha vida, se saber que Deus está no controle de tudo, reinando sobre tudo e sobre todos, na maneira como eu reajo às cordas bambas da minha vida, vai dizer se de fato eu entendi que Ele está no controle, e se de fato eu confio nele. Filipenses 4:6 diz: não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades, pela oração e pela súplica, em ações de graças. Então a paz de Deus, que excede toda a compreensão, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Isso é promessa, entrega, e a paz vai guardar o teu coração. Nós dizemos que confiamos, mas o nosso coração não encontra paz, é porque a gente não se entregou totalmente. Se você fica inquieto, ansioso, angustiado, é porque você não entregou totalmente. A fé não é simplesmente, não é acreditar em algo que não existe, mas é acreditar no Deus que fez promessas para as nossas vidas, é acreditar no Deus e na sua palavra, que mesmo em circunstâncias adversas, diz: confia em mim, entrega a mim e descansa. Não queira fazer por você o que só eu posso fazer. Nós dizemos que confiamos em Deus, mas queremos fazer o trabalho dele. Imagine você, não sei se você é assim, você bota o seu carro para lavar e vai para casa, ou você fica lá: ó, isso aqui está sujo, ei, não, está errado isso aqui, ó, ei rapaz, peraí, porque normalmente eu deixo o carro onde vai lavar e vou para casa, e depois vou só lá pegar o carro. Você imagina então, como seria chato a gente estar lá, né, dando pitaco no cara que está lavando nosso carro. Mas às vezes achamos assim com Deus também, a gente entrega, mas não entrega, não descansa, fica dando pitaco, fica querendo fazer aquilo que somente Deus pode fazer por nós. John Piper, ele resume o cristianismo de uma maneira bem interessante. Ele diz: é uma luta constante contra o orgulho para descansar em Deus. É porque nós queremos fazer o trabalho de Deus, nós muitas vezes queremos, e nós quebramos a cara, porque somos impacientes, somos precipitados, por não respeitarmos o tempo de Deus, quebramos a cara, vivemos ansiosos, porque queremos fazer aquilo que só Deus pode fazer. Minha irmã, meu irmão, Deus está dizendo para você essa noite: entregue-se de corpo e alma a mim, descansa em mim. Precisamos de fato descansarmos nele, precisamos entregarmos
de livre e espontânea vontade e soltar tudo nas mãos dele e descansarmos e confiarmos, Rosivaldo, confiarmos no nosso Senhor. Sobre o filme A Vida é Bela, no final, eu vou contar, eu sempre conto aqui os finais e eu dou spoiler, problema seu, porque é um filme 99, se você não assistiu, problema seu. Mas Guido morre, o pai morre, mas ele consegue salvar o seu filho, e por incrível, é belíssimo filme. E Josué, que é o filho que sai e fica sozinho lá no campo de concentração, quando ele sai do esconderijo, a primeira coisa que ele vê é um tanque de guerra chegando, e ele, claro, ganhei, né? Fui campeão, ganhei e tal, e tem uma imagem dele aí em cima do tanque de guerra, né? Você vê, o Guido, ele representa a figura de um pai que sacrificou a sua vida pelo bem do seu filho. Essa é a natureza das coisas, é o pai sacrificar pelo filho. Quem é pai sabe aqui, quem é mãe sabe, é deixar de comer para dar, é tirar do seu corpo para dar. Essa é a natureza da humanidade, o pai sacrificando pelo filho. Mas um pai sacrificar um filho pelo bem dos seus inimigos, meus queridos, isso não é natural. Mas foi isso que Deus fez por você. Jesus foi o Filho de Deus, que foi sacrificado por você, quando você era inimigo dele, não para que você ganhasse um carro novo, ainda que ele possa dar, mas o sacrifício de Cristo não foi para que a sua vida aqui seja a melhor vida possível, não foi para que no fim, quando você atingir tantos pontos, você ganhe uma casa nova, um carro novo, um emprego novo, se bem que ele pode dar todas essas coisas. Não, o sacrifício de Cristo não foi para que nós ganhássemos coisas desta vida que o ladrão pode roubar, que a traça e a ferrugem pode corroer, não, mas ele se sacrificou por nós, para nos garantir um futuro glorioso no reino de Deus, para nos garantir a salvação, a vida eterna. Meus queridos, confie em Deus que está sentado no trono do universo, mesmo quando sua vida parecer confusa, fora de lugar, dolorosa, angustiante. No ano que está por vir, lutas aparecerão. Eu não estou profetizando nada, é a realidade das nossas vidas. Lutas aparecerão, angústias porventura podem aparecer na minha e na sua vida, mas confie naquele que está sentado no trono, naquele que está guiando a minha e a sua vida para um final triunfal, uma grande vitória. Ele está dirigindo a história para um fim, para cumprir os seus propósitos eternos contra os seus inimigos. Não busque vingança, meus queridos, não busquem vingança contra aqueles que nos fazem o mal. Era sobre isso que Cristo estava dizendo para João também: deixa o imperador comigo, deixa o império comigo, que eu vou tratar com eles. Não busque justiça com as próprias mãos. Onde está o império romano? No fim, todos os inimigos da igreja serão derrotados e a igreja triunfará. No que depender de você, faça o melhor naquilo que você pode controlar. Faça o melhor. Tranque o carro, feche a casa. Se for navegar pelos mares, leve comida e bebida. Mas naquilo que não depende de você, meus queridos, descansa. Confia no Senhor, naquele que está sentado no trono do universo, que governa todas as coisas, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Vamos ficar de pé, vamos cantar essa canção, vamos ouvir essa canção e colocar em prática em nossas vidas, de fato descansarmos no Senhor. Cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho descansar em mim.
trabalho é descansar em mim. Senhor Deus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a descansar de fato e de verdade no Senhor. Nos ajuda a fazermos o melhor que o Senhor colocar em nossas mãos para fazer. Mas aquilo que não depender de nós, nos ajuda a confiar naquele que está sentado no mais alto e sublime trono, governando todas as coisas, que está no controle de todas elas. Ó Pai, somos fracos muitas vezes, somos falhos, queremos estar no controle de tudo, e esse poder nós não temos. Nos convence, Senhor, a cada dia que não temos esse poder, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e o Senhor sim reina, o Senhor sim está no controle de todas as coisas e todas elas. Por mais que possam, o Senhor, nos fazer mal muitas vezes, elas cooperam para o nosso bem. Nos ajuda a confiar nessa palavra também, a descansar em Ti, Senhor. Nos ajuda porque somos fracos, somos frágeis, somos orgulhosos e queremos estar sempre no controle de tudo, ó Pai. Nos ajuda a nos rendermos de corpo e alma a Ti, de fato nos entregarmos de corpo e alma a Ti e descansar, e a Tua paz, que excede todo entendimento, possa reinar em nossas almas. Naqueles que sofrem com ansiedade, que o Senhor possa trazer um bálsamo suave e convencer esse coração que o Deus que estava reinando ontem reinará também amanhã. Descansa no Senhor, descansa naquele que reina, naquele que tem cuidado da sua vida, naquele que tem provido, tem lhe dado até muito mais do que você precisa. Descansa nele, confia nele, e ele mais o tudo fará. Nos ajuda, Senhor, e nos perdoa às vezes, ó Pai, que nos falta fé em não descansar em Ti. Perdoa-nos, nos ajuda de fato a encontrarmos a paz que somente o Senhor pode dar aos nossos corações.